Ok, já está. Sim. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. E vamos esperar. Ok, acho que está na hora. Vamos então iniciar a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que ressuscitou para nós, a comunhão do Espírito Santo, que nos leva a estar aqui em Casal de Álvaro, todos reunidos, e ainda a intercessão da Imaculada Conceição, que é venerada aqui neste mesmo lugar de Casal de Álvaro, estejam convosco. Estamos todos aqui e também na nossa companhia está também muita gente, como já deram conta, estamos a transmitir em direto a nossa celebração aqui deste lugar de Casal de Álvaro, que pertence à paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel. Aqui Nossa Senhora é venerada como Senhora da Conceição. Em Espinhel, de Casal de Álvaro faz parte, é precisamente Nossa Senhora também da Assunção, a padroeira. E hoje, porque estava a perspectivar que viesse a acontecer o que está a acontecer, que viesse muita mais gente do que é habitual, se em condições normais nós aqui neste lugar, quando há Eucaristia, ou quando havia Eucaristia antes da pandemia, já era um grupo muito razoável, agora com estes já quase anos já sentimos fome e por isso estamos aqui, por isso não podia nunca ser celebrada na capela, mas assim ao ar livre, com as devidas precauções e com a distância regulamentar aconselhada.
E por isso vamos, de facto, hoje lembrar todos esses. Eu tenho aqui uma lista enorme de alguns, e esses, de facto, vão ser lembrados de modo especial, que faleceram durante este tempo tão atípico, tão complicado, não só em termos de saúde, mas em termos até da nossa sanidade mental. Vamos lembrá-los todos eles. E vamos lembrar também alguns que, tendo falecido há pouco ou há mais tempo, estão também presentes nos nossos corações e nas nossas vidas. Vou já incluir a nossa irmã Maria de La Salette, que faleceu hoje, aqui neste lugar, e que amanhã irá, de facto, ser também o funeral às 18 horas no cemitério que serve Casal de Álvaro. E perante isto tudo, e vamos esperar que São Pedro aguarde um bocadinho antes de abrir as comportas, se for possível, mas olha que vocês também estão como eu, assim, qual é que eu estou? É que estou aqui perto da capela, mas realmente vamos esperar que não haja chuva e vamos para celebrar dignamente, e eu peço entretanto à Isabel que dê uma amostra das pessoas que estão aqui presentes, dizia eu, vamos pensar nos nossos pecados, naquilo que esteve menos bem, nas coisas que dissemos e que foram mal proferidas ou mal ditas, mal pronunciadas, pelas vezes em que o nosso comportamento nem sempre foi o mais digno. Vamos então iniciar e, e vamos iniciar precisamente reconhecendo as nossas faltas, confessando-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus Omnipotente, que a celebração dos mistérios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos escutar, podem sentar-vos quem puder, vamos escutar a primeira leitura. Falo devagar e ao pé do microfone, faz favor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Falo mais perto do microfone, faz favor. Naqueles dias, os irmãos que se tinham dispersado, devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caminharam até à Fenícia, Chipre, Antioquia, mas anunciavam a palavra apenas aos judeus. Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene que, ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e foi grande o número do que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém
e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação de graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor. De coração sincero, era realmente um homem bom e cheio de Espírito Santo e de fé. Assim uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, se deu aos discípulos o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Fala mais perto do microfone, por favor. O Senhor ama a cidade, por ele fundada sobre os montes santos. Ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Contarei o Egito e a Babilônia, entre os meus adoradores. A Filisteia, Tiro e a Etiópia. Uns e outros ali nasceram. E disse-ai em Sião, todos lá nasceram, o próprio Altíssimo a consolidou. Povos da terra, louvai o Senhor. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu em Sião. E irão dançando e cantando, todas as minhas fontes estão em ti. Louvai o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Acomodem-se um bocadinho com os que puderem. Ora bem, com o tempo assim a ficar um bocadito mais para o escuro, escuro não tanto por causa das horas, mas também se calhar pelo tom
de chuva que parece que está iminente. Vamos apenas partilhar de uma maneira muito simples esta palavra de Deus que tivemos ocasião de escutar e antes também quero dar uma palavra de simpatia àqueles que estão aqui na nossa companhia e alguns até penso que ficaram surpreendidos porque se têm aqui pelo menos familiares e que não estavam à espera. Por exemplo, está aqui um Carlos Simões, eu penso que este senhor está no Brasil. E diz assim: estou emocionado assistindo a esta celebração, a esta abençoada celebração em Casal de Álvaro, terra do meu saudoso pai Joaquim Simões. Estão a ver quem é, não? Pronto. De qualquer modo, uma palavra de simpatia para ele, também para o Marcelo que está no Brasil, também para muita gente que está aqui na nossa zona, também em Alvaria Abelha, para eles que estão aqui na nossa companhia. Como eu tive a ocasião de explicar, isto é mais para eles do que para vós, depois deste tempo todo em que não tivemos Eucaristia, nós que habitualmente tínhamos uma em cada mês, penso que agora estão criadas as condições, pelo menos desta maneira e assim, para quando se justificar e acreditando nós que as coisas vão evoluir, há quem diga que o nosso Presidente da República vai falar e que vai precisamente dizer às 8 horas da noite, comenta-se que vai ser levantado o estado de emergência e, portanto, isso é bom sinal. Vamos esperar que assim seja e que todos, a começar por nós, nos comportemos bem. Porque se não tivermos esta responsabilidade de, ao interagir com os outros, pensarmos em nós e nos outros, então, de facto, nada feito e não há, por mais vacinas. Acho que as vacinas têm que vir, antes de mais nada, do interior e da nossa consciência e do nosso coração. O resto, se todos fizermos assim, e não quer dizer que eu também não o faça, ou quer dizer que não o faça, porque de facto também às vezes me esqueço um bocadinho das coisas, mas acho que antes de mais nada, é um aviso a todos nós. Em segundo lugar, relativamente à primeira leitura que o Diamantino leu. Leu não, proclamou. Ler é para a gente, proclamar é quando se lê para os outros. E por isso há pessoas às vezes, não, padre, eu, às vezes quando é para ler e tal, eu de facto não há problema nenhum, e não é bem assim. Acho que ler para os outros não é só eu saber ler, porque há pessoas que leem muito bem para si, mas não sabem ler para os outros. É preciso pronunciar sílaba a sílaba, como eu agora estou a tentar fazer e a exemplificar, porque há sempre pormenores que nos escapam, como o sino agora, e que, de facto, às vezes nós não temos em conta isso, para que as pessoas todas possam apreender aquilo que é realmente fundamental. E então estava aqui a falar da primeira leitura, porque se falava em Antioquia. Antioquia, que fica na Ásia Menor, que agora é na Turquia. Eu já estive em Antioquia. E é porque já lá estive e porque vi aquilo que vi. Aliás, eu tenho a impressão que já vos contei isto. O que só prova que é verdade. Diz aqui que foi em Antioquia que se deu pela primeira vez o nome de cristãos aos cristãos. Foi Antioquia. E devo dizer que há muitos anos já, quando eu lá fui, Antioquia foi e é a primeira vez. Já voltei a Antioquia para outros sítios. Mas quando cheguei a Antioquia, ouçam, é diferente quando a gente ouve estas terras que a gente está fartos de ouvir na Bíblia e nas leituras, é diferente. E, de facto, fiquei, como é que eu ia dizer? Uma pessoa está sempre com grandes expectativas e apareceu uma capelazita que era a catedral. A catedral. Imaginem a nossa capela aqui de Casal de Álvaro. Ouçam, eu quase que me atrevo a dizer que era quase igual a Casal de Álvaro. Um pouquinho talvez eu estou agora a imaginar, até na largura. Olha, eu penso que era mais ou menos como um pouquinho maior, mas pouco mais. E era catedral. Era catedral. E foi precisamente lá que o guia,
que ia connosco, teve a ocasião de dizer: nós aqui, lá, em Antioquia, quando é Páscoa, nós não celebramos a Páscoa no mesmo dia, diz ele. No mesmo dia do que vocês. Temos que celebrá-la um pouquinho mais tarde, que é para a gente a celebrar juntamente com os nossos irmãos ortodoxos, para terem mais gente. Ouçam. E estamos a falar de Antioquia, eu não sei quantos milhares de pessoas é que aquela cidade tem. Eu digo milhares, porque de facto isto é só para vocês terem ideia. Reparem como as coisas são. Diz aqui na primeira leitura, ou dizia o Diamantino, na primeira leitura que ele proclamava para nós, naqueles dias, os cristãos que se tinham dispersado por causa da morte de Estevão, caminharam até à Fenícia e Antioquia. Aí, mas anunciaram a palavra apenas aos judeus. Houve, contudo, alguns homens de Chipre e de Cirene que, ao chegarem a Antioquia, começaram a falar aos gregos, anunciando Jesus Cristo. Estava lá também o Barnabé. E não deixa de ser realmente curioso que ali, naquela terra da Turquia agora, onde os cristãos começaram a ser tratados por cristãos, não deixa de ser curioso como é que, de facto, as dificuldades de viver a fé são tantas que para celebrar a maior festa dos cristãos, que é a Páscoa, tem que celebrá-los com outro ramo dos cristãos. Sabeis que os cristãos podem ser católicos, como é o nosso caso, cristãos protestantes, e os protestantes têm muitas secções, luteranos, anglicanos e evangélicos por aí fora, e também há os cristãos anglicanos, que são aqueles que eu falei. E é precisamente, foi com estes que os católicos fazem, na altura, dizia o guia, a festa da Páscoa. Graças a Deus que nós não temos esse problema ainda, mas eu penso que o estarmos aqui é um bom sinal. Eu já uma vez vos disse, e vocês não precisam que eu diga isto para engraxarem, que sois um dos lugares aqui da nossa paróquia que tem mais marcas de religiosidade. Deixar que eu diga isto, dai graças ao Padre Manuel Ferreira que Deus tem. E também destas coisas. E também dou graças a Deus pelos vossos corações. Porque dizia aqui nesta leitura do Evangelho, tudo o que não for dito com o coração, não se chega lá. Eu posso até dizer coisas muitíssimo bem ditas, mas se estou com um ar sério, desculpem a expressão como nós dizemos, e trombudo, não vou lá. Ou de facto nós sentimos estas coisas no coração, e quando as coisas saem do coração, muda tudo logo de figura, ou então a gente bem pode pregar ao Frei Tomás, olha para aquilo que eu digo e não para aquilo que ele faz, não é? E é um pouquinho isto que a palavra de Deus também me sugere que eu diga. E por isso, de facto, estamos hoje aqui para pedir ao Senhor, com o nosso coração, pedir ao Senhor por todos estes nossos amigos, conterrâneos ou não, que faleceram hoje ou há mais tempo, sobretudo aqueles que tiveram e ainda vão tendo assim um funeral tão esquisito que nós não estamos habituados, em que parece que quase que nem temos oportunidade de fazer luto. Vamos pedir ao Senhor por todos eles. Uns falecidos, como digo, há pouco tempo, outros há mais, uns na flor da idade, outros mais velhos, para que todos eles estejam agora na juventude de alma, na juventude do coração, junto de Deus que é amor. E em jeito de facto de oração, diz aqui o Marcelo que está no Brasil a ver aquilo que está a passar aqui em Casal de Álvaro. É interessante estas coisas. É muito emocionante para quem está em São Paulo participar virtualmente de uma celebração tão bonita
no meio das ruas de uma aldeia, com uma capela tão bonita. Tudo muito diferente do que eu vivo aqui, diz ele, que está em São Paulo, no Brasil. Em São Paulo é inimaginável uma pessoa participar da missa sentado no meio da rua, como estás a ver aí. Não, isto a gente entende. Bom, e eu iria de facto pedir ao Senhor, nem vou dizer agora os nomes todos, para não vos cansar, até porque daqui a pouco vamos fazê-lo, mas vamos pedir ao Senhor, e agora em jeito de oração de fiéis, vamos pedir ao Senhor para que de facto tenha no seu reino, no seu coração, junto de si, todos aqueles que vamos lembrar, todos aqueles que não lembrando pelo nome estão no nosso coração, para que o Senhor lhes dê vida e vida com abundância. Oremos ao Senhor. Vamos lembrar também todos vós que estáis aqui, com os problemas que agora se levantam com estas coisas da pandemia, com o trabalho ou com a falta dele, com os layoffs e essas coisas todas. Vamos lembrar também, vamos lembrar aqueles que vivem com maior dificuldade. Oremos ao Senhor. Vamos lembrar a nossa terra, Casal de Álvaro em particular, Espinhel, a freguesia enquanto tal, conjuntamente com Recardães, para que nós aqui nunca possamos perder as referências cristãs que fazem de nós aquilo que somos, cristãos. Oremos ao Senhor. Pelas vossas intenções e pelas minhas, por aquelas que ninguém diz em voz alta, mas que cada um está a pensar no seu coração, para que o Senhor nos dê aquilo que Ele entenda por melhor para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos e concede-nos tudo aquilo que for do teu agrado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Olha, eu só pedi antes de começarem a cantar para me darem uma sinalética levantando o braço para eu saber mais ou menos o tom que devo consagrar, está bem? Obrigado. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em toda a vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo,
pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas especialmente neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui em Casal de Álvaro, aqui junto à igreja de Nossa Senhora da Conceição. E lembrai-vos também da igreja espalhada pelo mundo inteiro. E lembrai-vos das pessoas que morrem sem oxigênio na Índia e no Iraque. E também com problemas de pandemia graves no Brasil. Lembrai-vos desta igreja espalhada pelo mundo inteiro, aqui também presente. Lembremos também a Maria La Salette, que hoje faleceu e que amanhã vai ser sepultada, ela que era de cá, desta terra. Lembremos também, no sétimo dia,
a Maria da Encarnação Nogueira, configurados com Cristo tomem parte na ressurreição. E queremos também lembrar, Senhor, uma mão cheia de intenções, fruto também de todo este tempo em que não lembramos nenhum. E lembro o José Luís Dias, sobrinho e esposa, a Maria Cidália e Graça Fernandes e irmão David, o Salvador Marques, esposa e restante família, o António Lameira e esposa, o Acúrcio Ferreira da Conceição, o Manuel Correia de Almeida e João Correia de Almeida, o Arnaldo Marques Nogueira, o Joaquim Gomes Pereira, esposa e filho, o Joaquim Liberal, pais e sogros, o Silvestre de Almeida, esposa e filho António, o Ricardo de Almeida, esposa, filhos e netos, o António Pires de Oliveira, Felicidade, Augusta e Armando, o Fernando Abrantes, Henriques e Custódia, o José Laboura, a Maria da Conceição e família, o Armando Antunes, a Otília e o marido, o Nuno Abrantes, Rosa, Alfredo Santos e esposa, o Manuel Ferreira Marques, Silvério, Hilda e filho, o João Canas, Eugénia Ferreira Neves e mãe, o Rafael Alves Ferreira e avós, e as nossas intenções. Acolhei, Senhor, a todos na vossa presença. Tende misericórdia de nós e também de alguém que aproveita esta celebração para dar graças a Deus por intercessão de Santo António e dai-nos a todos a graça de participar um dia na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, ela que para nós é Senhora da Conceição, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Era a nossa digna que a lembrada, mas lê uma palavra e será. O corpo de Cristo. Deus permanece em vós. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, se vos amardes uns aos outros. Deus permanece em vós, se vos amardes uns aos outros. Deus permanece em vós. Vinde benditos de meu Pai, e vai a alegria do meu reino. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que foram a razão também
da nossa presença aqui. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Não sei o que é que se terá passado aqui com o som, mas de facto perdeu o pio. Não, mas tem uma bateria nova e estava carregada e tudo, não sei o que é que se passa. Deve ser aqui talvez alguma influência aqui da capela. Ouçam, deixai que vos diga duas coisas. Eu estou com isto, mas acho que nem vale a pena, pois não. Isto não está a sair nada. Portanto, e tenho pena porque, vou falar mais alto, vocês lá ao fundo conseguem ouvir-me? Ok, eu também falo alto e muito bem. Já que ninguém me gaba. Olhem, deixai que eu vos diga uma poesia que foi feita pelo professor Marcelo, não é o nosso Presidente da República, é o Marcelo Tiago, que nos está a ver no Brasil e que é um professor lá de uma universidade, de várias universidades, e que tem o hábito de assistir às Eucaristias e depois, no fim, escreve uma poesia sobre tudo o que se passou na Eucaristia. Vamos ver o que é que ele nos diz. Barnabé tinha tanta bondade que havia muita conversão, pois o povo abandonou a maldade para entregar a Deus seu coração. Que bela é a vossa localidade, dedicada à Mãe Imaculada Maria, que vivais sempre em fraternidade, imitando o bom pastor no dia a dia. Também alguém não esteja acostumado com esta minha cotidiana poesia, mas sabei que fico admirado do vosso jeito de viver a Eucaristia. E já que nesta santa celebração mostrou por Jesus o vosso carinho, não esqueçais de, como doação, fazer uma boa oferta no cestinho. E, aliás, quero dizer que, de facto, tem estado aqui a ser feito um muito bom trabalho, como certamente já tiveste ocasião de ver, e de facto, a ajuda é pouca. E já que estou a falar na ajuda, ouçam, a nossa Igreja-mãe, a Igreja Matriz, eu sei que aqui na paróquia de Espinhel, de que Casal de Álvaro faz parte, há um grande amor pelas capelas. Basta ver que praticamente em todos os lugares a capela revela um pouquinho do vosso amor. E é por isso que a generosidade não vai faltar, com certeza. E por isso, às vezes, podemos cair no risco de confundir a Igreja Matriz como uma capela de Espinhel. E não é. É matriz. É mãe. Foi lá que a maior parte de nós, certamente, foi batizado. E agora, de facto, está a precisar de obras complicadas no telhado, está a precisar também de obras onde os vossos filhos também têm catequese, lá também o telhado lembrou-se agora também de fazer esta partida, e também, como se isto não bastasse, temos, por causa do mau tempo, lá os azulejos que estão a ficar enfolados e por aí fora. Ou seja, nós estimamos que, mesmo em tempo de pandemia, que esta coisa, e oxalá que não seja como se costuma dizer quando se fazem obras, aparece aquilo que a gente está a contar e aquilo que a gente não está a contar. Mas eu penso que com menos de 20 mil não se faz a festa. Por isso, e tomem atenção, por favor, nisto que vos digo, porque vos conheço e sei que no vosso coração há também aquilo que eu dizia no início, e isto não é engraxar, é aquilo que eu sinto. Nós estamos a pensar, com a ajuda da Comissão Fabriqueira e de alguns amigos, de passar pelas vossas casas. Ouçam, eu não vou dizer que sejam pretos, não é isso. As moedas pretas. Estas coisas é um pouquinho mais. Mas peço-vos
peço-vos, a vós que já costumais dar tanto, que, não, que possais ser generosos como costumais ser para a Igreja-mãe. Conto convosco. Hoje é assim, hoje é deste jeito, hoje é o ar livre, daqui por um tempo a gente espera que seja diferente, mas não sabemos, eu não posso dizer, olha, venho cá em tal dia. Isto agora, de facto, temos que ir a pouco e pouco, vendo também com o nosso comportamento como é que as coisas estão ou não estão. Vamos esperar que estejam no bom caminho, como tudo parece indicar, e que todos, a começar por mim, nos portemos bem. O Senhor esteja convosco. Deixai que eu diga isto, que é para a gente não se esquecer. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E mesmo com o microfone que não está a funcionar, ide em paz, que o Senhor e a Senhora vos acompanhem. Estou localizado aí. Pronto, então olha, era só para dizer com este cântico final aqui em Casal de Álvaro, é, como eu disse há pouco, uma das localidades que constitui a paróquia de Espinhel, Casal de Álvaro, aqui, Oronha, que fica ao lado, e Casainho de Baixo. Depois temos Espinhel, com a Igreja-Mãe, e depois temos outros lugares, que é particularmente Piedade e Pradela. Hoje foi aqui e obrigado também por estar aí, por ver um pouquinho daquilo que se vai celebrando aqui por estas zonas.